muitos torcedores são paulinos estão criticando esse resultado e essa atuação do São Paulo. Vale lembrar, o São Paulo saiu atrás do placar 2-0, reagiu e conseguiu o empate. E aí no segundo tempo foi um jogo tecnicamente muito abaixo da primeira etapa e até mesmo abaixo do que poderia ser. Mas 2-2, o São Paulo, sexto colocado com 59 pontos em 35 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, somando ali 56% de aproveitamento. São Paulo já garantido ao menos na pré-Libertadores, e aí dependendo, se o Botafogo for campeão da Libertadores na sexta posição, o São Paulo pode ir para a fase de grupos. Se der Atlético Mineiro, o São Paulo teria que passar o Internacional. Bruno Prado, esse barulho de críticas são justas, Bruno Prado? Então, depende da maneira como você vê. Empatar em casa sempre é ruim, né? O São Paulo teve um início de jogo em que tomou 2 gols muito rápido e claro que isso acabou influenciando diretamente no resultado. Não é fácil você tirar 2 gols de diferença. Mas o São Paulo vai bem no primeiro tempo, depois dos 2 gols. Reage, empata, pressiona, cria oportunidades para virar. O segundo tempo realmente foi abaixo. O time talvez já mais desgastado, teve que correr atrás do resultado desde o início, tomou um gol no primeiro lance e começou a mexer, né? E eu falei até no finalzinho, as 5 mudanças, normalmente elas mais bagunçam do que ajeitam o time. Os jogadores acabam entrando jogadores que são inferiores. Poucos times têm 5 reservas de alto nível. Então o São Paulo é um time que caiu de produção mesmo no segundo tempo. Aí tem o ponto. Eu acho que a campanha do São Paulo no campeonato, ela é mais ou menos o que o São Paulo pode fazer. Não acho que pode muito mais que isso. Pegar até como referência, isso já de um tempo. A partir do ano que vem o São Paulo vai começar um processo de reestruturação financeira, então vai ter alguns anos ainda mais complicados, mas a ideia é que depois de, sei lá, se isso vai durar 3, 4 anos, é que o São Paulo volte a ser um time com capacidade de investimento para brigar ali hoje, que seria com o Palmeiras, com o Botafogo. O Fortaleza é um time que está fora da curva e é um exemplo muito legal, Fortaleza. O Flamengo, que pelo que o Flamengo tem de potencial financeiro, ele vai mal nos campeonatos brasileiros, que acho que aí tem muito a ver com escolhas do departamento de futebol do Flamengo, de que tudo vira um furacão. O Flamengo parece que tem um receio assim de deixar claro que de deixar as copas abaixo do campeonato, porque qualquer eliminação no Flamengo causa um inferno, vai tudo cair, vai todo mundo cair. Enfim, acho que é mais por escolhas do Flamengo, mas antes do normal era pro Flamengo estar brigando ali ponto a ponto com o Palmeiras e com o Botafogo. O São Paulo hoje não tem essa capacidade. O campeonato de pontos corridos, ele mostra mais a realidade dos clubes. O São Paulo é um time muito chato, assim, no sentido de assim, jogar contra o São Paulo não é fácil. O São Paulo é um time que ele dificulta jogo para qualquer um, mas ele também tem muita dificuldade para vencer qualquer equipe da Série A. O São Paulo é um time que perdeu 2 vezes do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, mas é o mesmo time que jogou 3 vezes com o Botafogo, 2 na Libertadores e 1 pelo Brasileiro, ainda vai jogar na última rodada de novo, e não perdeu nenhuma vez pro Botafogo, empatou as 3. É um time que nos últimos 2 anos eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, em 2023 e em 2022. Então o São Paulo é um time, ele é competitivo, mas ele não sobra contra ninguém. São Paulo pega o Cuiabá em casa e sofre. Se não tiver, no máximo, ele sofre com Cuiabá, com o Atlético Goianiense, com Juventude, com Criciúma. Aí pegando o Campeonato Paulista, sofre com o Novo Horizontino, que foi eliminado. Mas quando ele tá num nível de concentração alto, ele dá trabalho para Palmeiras, dá trabalho para Botafogo, dá trabalho para Flamengo. Mas no campeonato de soma de pontos corridos, ele pode ganhar um jogo fantástico ali. Esse ano nem aconteceu. A vitória, acho que mais forte assim foi contra o Cruzeiro no Mineirão com o time reserva. Mas já teve ano que o São Paulo ganhou do Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, se enrolou com o time de baixo. Então nessa média é mais ou menos isso. O São Paulo, ele fez 3 campeonatos brasileiros bons, porque essa situação do São Paulo já é de alguns anos. 18, 19 e 20. Né? Ele ficou em 5º, 6º e 4º. Os pontos, em 18 e 19, ele fez 63 pontos. Foi em 5º e 6º. Em 20, que foi aquele ano que chegou a liderar com o Diniz e depois caiu, o São Paulo ficou em 4º, ele só fez 3 pontos a mais, fez 66.
E aí, nos últimos anos, na gestão Casares, nos 3 anos da gestão Casares, o São Paulo priorizou Copas. 21, 22, 23, São Paulo priorizou outras competições. E foi mal no Brasileiro. Eu nem concordo com essa estratégia. Em 2021, ele priorizou o Paulista, né? E aí começa, não teve férias de 20 para 21 por causa da pandemia. O São Paulo jogou com tudo, o Paulista se arrebentou, mas foi campeão e só foi vencer um jogo no Brasileiro depois da 10ª rodada. Então já começou desse jeito. Em 22 e 23 priorizou Copas. Em 22 chegou na final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Não ganhou nenhuma das duas. Em 23 caiu nas quartas da Sul-Americana, mas ganhou a Copa do Brasil. Aí fica muito naquela. Se ganhou, deu tudo certo. Que foi o que aconteceu, mas não foi diferente 22 e 23. São Paulo priorizou as Copas. E como é um time chato, ele pode ganhar uma Copa eliminando o Palmeiras, ganhando uma final do Flamengo. É um time competitivo. Esse ano, o São Paulo faz um brasileiro melhor do que nos outros anos. São Paulo, nos últimos 3 anos, foi 13º, foi 9º e 11º. Esse ano ele está em 6º, ele está com 59. Ele está a 7 pontos de igualar a campanha do Diniz de 2020. E está a 4 pontos de igualar as campanhas de 18 e 19, que foi 5º e 6º. Então é isso. Hoje, nos pontos corridos, o máximo do São Paulo é isso aí, um pouco mais de 60 pontos. Porque o que o São Paulo tem de grana e de poder no mercado é isso. Daqui a alguns anos, se der certo essa reestruturação que o time vai passar, talvez aí chegue a brigar lá em cima, que é o que o São Paulo deveria fazer. Deveria ser esse o tamanho do São Paulo. É a 3ª maior torcida do país, tem um poder de arrecadação enorme, tem o seu estádio próprio, não está pagando estádio, como o Corinthians tem esse problema, além de outros. Como o Flamengo tem que tomar muito cuidado agora com essa questão do estádio, como que vai fazer. Então o São Paulo, se ele se arrumar, ele pode, daqui a alguns anos, naturalmente, estar ali brigando em cima. Hoje não pode. Hoje é isso aí, é 6º, com um pouquinho de sorte 5º, não faz muito mais que isso não.